Gilmar Mendes faz revelações bombásticas de Sérgio Moro e Bolsonaro e admite injustiça com Lula e Dilma Rousseff. Mas eu acho que politicamente nós fomos um pouco naivos. O sistema político como um todo. E o PT da Dilma em particular, acho que foram naifes. Aí envolve Cardoso, envolve o próprio Mercadante. Essa gente talvez imaginando que as denúncias de corrupção atingiam Lula, que era fácil separar e que, portanto, Dilma seria o novo Jânio Quadros, varreria a corrupção e coisa do tipo, e reforçaram esta linha que tinha objetivo muito claro, contato com os americanos e propósitos muito claros nesse sentido. E o sistema político, em geral, inclusive aqueles que integravam a oposição ao PT, achavam que o problema era do PT, não é? Quando, na verdade, nós vimos que eles empacotaram tudo. Todo mundo. Todas as doações viraram corrupção e atingiram todas as pessoas. Até as mais insuspeitas. Alckmin, por exemplo, sofreu acusação de Caixa 2 ou coisa do tipo. Portanto, eles tinham um projeto, contavam com um apoio que talvez a gente nunca tenha visto da mídia. É um papel que não aparece. Sim. Né? Hoje se esconde, mas contavam com o apoio da Globo, inclusive. Nós vimos casos em que repórteres da Globo serviam de ghostwriters lá, né? A Vaza Jato vai revelar isso. Né? Ajudaram os procuradores a escrever notas para apoiar o Moro. Isso. E depois nós vimos a participação política. Se tivesse dúvida, o Moro se torna ministro de Bolsonaro. Exatamente. Antes ele divulga a delação do Palocci e os vazamentos seletivos todos que se fizeram. Então, eu tenho assim a impressão, Demore, que a gente tem que fazer uma profunda autocrítica toda vez que a gente tiver esse cenário em que surjam salvadores. A nação não precisa de salvadores, não é? E a gente tem que fazer essa autocrítica. A debilidade do sistema político causou isso e fez com que Bolsonaro cavalgasse essa figura, que hoje é mais falsa do que uma nota de 3, todos nós sabemos. Depois tem o apoio dos militares e histórias que vocês estão contando. Né? Agora, ministro, por que principalmente o Moro e o Deltan, mas não só, todas as pessoas envolvidas ali, por que é que até hoje, ou ainda 4 anos depois, a Vaza Jato começou a ser publicada em junho de 2019? Qual o impedimento deles serem responsabilizados na esfera penal? Vou fazer um exemplo muito rápido aqui, porque foram muitas matérias, muitas vezes a gente esquece. Eles chegaram a vazar, ministro, documentação sigilosa sobre o setor de petróleo e gás do Brasil para a oposição venezuelana derrubar o Maduro. Vamos esquecer que é a Venezuela, para não entrar em polêmica com as pessoas que estão nos assistindo, mas imagina o seguinte, procuradores brasileiros e um juiz vazam informação sigilosa para a oposição de um governo estrangeiro para derrubar um governo estrangeiro. E isso me parece que passou assim, eu acho que politicamente eles estão pagando um preço, mas qual a barreira para que eles não sejam responsabilizados de fato na esfera penal, por exemplo? Eu acho que tem muitas discussões em torno disso, sobretudo quando se fala da Vaza Jato, eles sempre vêm com o argumento da prova ilícita. Isso. É até muito curioso, né, Demore, que nas 10 medidas de Curitiba, subscritas por Moro e por Deltan, eles diziam que se podia aproveitar a prova ilícita, né? Faziam algum tipo de contorno, mas admitiam isso. Agora logo invocam a iliceidade dessas provas. Mas elas podem ser usadas de fato? Eu tenho a impressão de que para a defesa será sempre um argumento. Claro. Não é? Alguém que saiba que foi condenado com base numa prova ilícita e agora isso é revelado, ele diz, poxa, tá aí a evidência. E é interessante que em algum momento eles ainda tentaram negar, exigiam provas. Hoje já não fazem mais esse esforço. Não é? Então, me parece que esse é um campo ao qual nós vamos ter que adentrar e dizer o que nós vamos fazer nessa seara e quais as situações em que nós podemos, eventualmente, admitir provas ilícitas. Não é? Então, vamos cogitar um pouco dessa questão. Agora, também tem um outro aspecto. Em geral, nós somos muito severos na punição dos outros, mas as corporações se protegem muito.
O senhor está falando do Conselho Nacional do Ministério Público, por Isso, exemplo. Conselho Nacional do Ministério Público ou CNJ. No caso do Moro, ele inclusive saiu antes, né? Isso. Mas o CNMP, que ficou tentando fazer alguma responsabilização, até que o Deltan sai, né, pede demissão. Então, me parece que há uma série de problemas. E algumas tentativas que foram feitas também resultaram inúteis. O ministro Lewandowski, sobre a tal cooperação judicial extravagante, mandou a Procuradoria, ou uma cooperação que havia, a cooperação internacional, mandou a Procuradoria. E a Corregedoria disse que não havia nada de irregular. E hoje a gente vê, inclusive revelado aí na Operação Vaza Jatos, que carregaram provas a partir da Suíça. Trouxeram provas ilegalmente para o Brasil. Em sacolas. Em sacolas, isso. Quebrando aquilo que a gente chama a cadeia de tutela da prova e tudo isto. Então, a gente viu que houve uma série de abusos. Procuradores suíços passaram a morar aqui. Alguns vieram captar causas aqui depois de terem deixado o Ministério Público Suíço. Quer dizer, o procurador suíço Stefan Lentz, que conversava com o Deltan Dallagnol, logo depois ele pega cliente, ele vira advogado e pega clientes do caso que ele estava investigando. E o procurador-geral suíço é defenestrado, né, ou recebe punição. Em suma, um quadro que era pouco divulgado aqui. Né? Também essa cooperação com os Estados Unidos, que vai envolver essa montanha, mais de 2 bilhões de dólares, também desperta muita suspeita, muita suspicácia. Então, a mim me parece que formou-se alguma coisa que vai para além daquilo que a gente chama uma mídia opressiva. Não é? Era algo tão avassalador que ser contra ou levantar dúvida já era perigoso. Você vai se lembrar de uma capa da Veja em que tem lá uma foto minha, mais feia do que eu sou, dizendo que o juiz que discorda do Brasil. Portanto, isso é de agosto de 2017, salvo engano. O senhor era acusado de soltar muita gente. Isso, E aí depois o senhor foi acusado de prender muita gente. Também. Isso. Solta Gilmar, prende Gilmar, isso. E eu me divirto com tudo isso. E naquele momento a gente sofreu uma série de ataques, e esse tipo de ataque era bastante comum. Mas felizmente isso passou. Acho que o tribunal cumpriu um papel importante nessa revisão, mas nós temos que aprofundar. Acho que é importante. Conversas como essa e outras nós temos que aprofundar para sabermos onde erramos. Foram as duas perguntas que eu fiz no dia que eu entrei no Supremo Tribunal Federal avassalado.